Momento do Discipulado. De Deus, nós crescemos gradativamente e não por saltos ou explosões. Eu tenho procurado ensinar sempre que possível a todos que querem uma grande diferença entre os dois caminhos nos quais o cristão deve caminhar, um pé lá e outro pé cá. O caminho da santificação, que visa ser semelhante a Jesus e a pessoa produzir o fruto do Espírito Santo. Isto é gradativo. O crescimento para a maturidade é gradativo. Não há possibilidade de uma criança vir a se tornar adulta espiritualmente de uma hora para outra. O outro caminho é o caminho da fé, dos dons espirituais, do poder sobrenatural, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Isso a gente recebe instantaneamente. Pela fé, a cura, milagre, a gente recebe instantaneamente pela fé, revelações e poder de Deus para operar milagres, tudo isso é pela fé e é instantâneo. Mas o que Deus espera de nós é o crescimento espiritual, isto é gradativo. E é sobre isso que eu quero falar. Não há a mínima possibilidade de alguém se converter hoje, amanhã está sendo um obreiro aqui na igreja, e porque ele é doutor, porque ele é importante, sabe falar bem, ou era famoso, ou era o grande cantor no mundo, e agora ele vai ser importante aqui no meio. Isso é um estrago. A melhor maneira de estragar a vida de uma pessoa é empurrá-la para se apresentar em grandes auditórios e fazer propaganda, publicidade, botar fama em cima da pessoa. Isso é a melhor maneira de estragar a vida daquela pessoa. Um Saulo de Tarso pode ter sido grande como foi. Deus orientou que ele passasse pelo mesmo caminho do discipulado. Quando chegou em Damasco, Saulo, eu não vou explicar para você aqui agora como é ser cristão. Você vai ter que aprender e ser discipulado como qualquer outro cristão também. O Cornélio também. E assim, não há grandes na obra de Deus, mas as igrejas querem aproveitar a publicidade de alguém importante para chamar pessoas para a igreja, fazer divulgação, publicidade. Isso é estragar a vida daquela pessoa e trazer problemas para a igreja. Não existe essa possibilidade de uma criança se tornar adulta logo, rapidamente. A gente pode empurrar vitaminas e fortificante e alimento, isso e aquilo. Não tem jeito de uma criança se tornar adulto assim instantaneamente, em pouco tempo. Nós temos que esperar o tempo. O crescimento espiritual depende de tempo. Por isso a pessoa tem que começar pelo princípio, ser discipulada, começar a fazer alguma coisa e ela vai ser ensinada e vai crescendo, depois um trabalho de responsabilidade e depois cuidar de alguém, vai evangelizar seus amigos, vai discipular alguém sob supervisão, até que ela vai poder sozinha fazer isto e quando já estiver madura espiritualmente. A Bíblia usa várias expressões para caracterizar essa gradatividade. Uma delas é que Jesus comparou o reino de Deus a uma árvore. Você vê a folha de uma árvore crescer? Você consegue ver? Fica olhando, fica lá plantado 2 horas olhando para uma folha de árvore. Você vai conseguir ver crescer? A gente não consegue. Mas de um dia para o outro, milhares de folhas nascem numa árvore adulta. Quando é uma plantinha tenra, uma mudinha, 2 folhas, 4 folhas, a gente fica numa expectativa grande para ver a 5ª folha nascer, leva dias para ela nascer. Quando a árvore está adulta, nascem milhares de folhas num dia só. E
Só que a gente não vê, é um crescimento gradativo. O reino de Deus é assim. Mas isso não é novidade, porque o Salomão já disse lá em Provérbios 4:18, que a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando você acorda de madrugada, você vê aquele clarão no horizonte, vai aumentando, tudo é gradativo. O crescimento espiritual, na semelhança de Jesus, em aparentar o fruto do Espírito, tudo isso é gradativo, não há explosões. Você nunca vai fazer uma pessoa carnal se tornar espiritual de uma hora para outra. Uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo no momento, receber um milagre, dons espirituais, mas crescer espiritualmente, não. E é o que Deus quer, que a gente apresente o crescimento espiritual. E o nosso trabalho como cristãos é ajudar os irmãos a crescerem espiritualmente. Não é fazer movimento, campanha, encher a igreja. O propósito de Deus não é este, aparecer, multidões, número e coisa desse tipo. Não, o propósito de Deus é que a gente cuide uma por uma, cada pessoa, ensinando como é ser cristão e crescendo. A gente não vai ver o crescimento de uma pessoa aqui, outra ali, outra acolá, mas quando a gente chega no final do ano e olha para trás e vê o quanto Deus fez, a gente fica impressionado. Quantas pessoas nasceram de novo, quantas pessoas cresceram, quantas pessoas desenvolveram liderança. Em contrapartida também, quantos se afastaram, quantos não andaram para frente, tudo isso precisa ser avaliado. De vez em quando a gente precisa fazer assim, uma análise, uma avaliação da nossa situação. Nós precisamos aprender isto, a necessidade de um trabalho continuado. A educação de um filho é um trabalho continuado e que tem que começar logo. Logo que ele nasce, a criança aprende muita coisa. É só os pais entenderem que precisam ter paciência e ensinar. O crente novo aprende muita coisa. A melhor época para aprender alguma coisa é logo quando se converte, logo quando ele vem para o nosso meio. E, infelizmente, as igrejas são displicentes nessa área. Espera um tempo passar, como um crente velho. O crente velho é assim, pode passar 5 anos, que é nada para ele, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se Jesus não voltar, daqui a 30 anos ele está exatamente da mesma maneira. Ele não anda nem desanda, ele não cresce espiritualmente. Então, 5 anos não significa nada para um crente velho, mas uma pessoa nova, 1 semana é muito, 2, 3 semanas definem o crescimento daquela pessoa. Nós não podemos ignorar isto, nem deixar a pessoa um dia sequer, quando ela vem para o nosso meio, quando Deus a traz. Nós precisamos entender isso, cuidar dela cada dia. E vai levar um certo tempo. Quando temos um filho, até que o filho se torne adulto e capaz de se casar, trabalhar, cuidar de uma família, leva cerca de 20 anos. Alguns levam a vida inteira e nunca conseguem. Infelizmente, não recebem em casa uma boa orientação. Mas os pais têm que ensinar a trabalhar, a não ser preguiçoso, a desenvolver fisicamente, a não ficar o dia inteiro em cima do celular. Os pais têm que ajudar a criança a aprender a lição da escola, aquilo que é útil e proveitoso. Os pais têm que acompanhar o estudo das crianças na escola e assim por diante. Os pais têm que acompanhar todas as áreas. A área sentimental dos filhos é muito importante, os pais não devem ignorar. Nós precisamos, aos 20 anos aproximadamente, ter um filho preparado para tudo, para amar, cuidar de família, se casar, para trabalhar, para levantar o sustento de uma família. Ele tem que estar apto para isto. Os pais deveriam ter ensinado até os 20 anos de idade, aproximadamente, essas coisas todas. Mas tudo isso é gradativo. Na vida espiritual, o crescimento é gradativo.
É bem verdade que de vez em quando a gente vê algum fenômeno. E eu não passei por aqui, não tinha nada, já tem uma igreja. Uma igreja, um templo. Alguém botou dinheiro ali, alugou, comprou um local, botou uma placa imensa lá na frente, um outdoor, botou lá um banner imenso, e iluminou tudo e botou uns instrumentos lá para fazer barulho. A gente passa ali e fica impressionado. Que coisa, uma igreja cresceu aqui da noite para o dia. Na igreja não cresceu nenhuma, aquilo não é igreja, aquilo é aparência, é templo, que pode até atrapalhar a vida espiritual das pessoas. Fenômenos acontecem de uma hora para outra. Alguém começou a abrir um trabalho aqui, fez propaganda, começou a juntar, já tem 20, 50, 100, 200 pessoas e a igreja é uma maravilha. Às vezes são 200 pessoas vazias, carnais, interesseiras, assistentes de reunião, não conhece nada de Bíblia, não tem vida de comunhão com Deus, são apenas assistentes de shows religiosos. Isso tudo engana, mas nós temos que estar atentos para a obra de Deus, que é dura, difícil, gradativa, dia a dia, é como a luz da aurora, é como o crescimento de uma árvore. Isto precisa ser entendido para a gente cuidar dos novos discípulos com amor, paciência, constância, sem parar, sem largá-los, sem esperar uma semana sequer. A gente não pode deixar uma semana passar. Crente velho a gente deixa 1 mês, 2 meses, 5 anos, que não faz diferença nenhuma, ele continua a mesma coisa. Mas o novo, uma semana é muito. Então, não podemos deixar de dar atenção, se é que queremos ver aquela pessoa crescendo espiritualmente. Então, temos que dar atenção a cada dia, ajudando, orientando, ensinando, orando com a pessoa, para ela desenvolver amor ao Senhor. Nós temos que acampar junto com aquela pessoa. Isto é investir junto àquela pessoa. Isto é a essência do discipulado. Você tem feito isto? Você entende isto? Você tem disposição de pagar o preço para estar assim, ao lado de uma pessoa, cuidando dela todos os dias? Você tem esse amor a Deus e as pessoas para poder investir em alguém, discipulando alguém? É isto que agrada a Deus. E o reino de Deus é feito assim, com atuações de muitos, mas pouquinho cada um, porém com perseverança, constância e não de vez em quando, como muitos crentes fazem. Isto nunca vai dar resultado. A vida cristã de vez em quando nunca vai levar para o céu. Entenda isso. A vida cristã, quando é vivida de vez em quando, nunca vai levar alguém para a salvação.